Olá, bom dia. Iniciando mais uma reunião de pauta nesta quinta-feira, dia 25 de março. E antes aí de iniciarmos o debate, hoje temos como tema central aí o número de mortes no Brasil. Alcançamos aí a marca de 300 mil mortes. Claro que um número subnotificado, esses aí são apenas os números oficiais apresentados pelo consórcio de imprensa. Mas importante destacar e fazer um debate de outras notícias relacionadas a esse número. Bem, antes disso, então, lembrar os companheiros de curtir o link 24 horas da COTV, compartilhar também nas suas redes sociais, compartilhar aí nos grupos, ajudar na divulgação da nossa imprensa, que é independente e revolucionária. Você também, além de ajudar na divulgação, pode ajudar também na manutenção da nossa TV, contribuindo aí pelo chat, com o superchat, com o super sticker. Você também pode tornar-se um membro para garantir uma contribuição mensal para o nosso canal e nos ajudar aqui a melhorar a nossa programação, aumentar a programação ao vivo e tudo mais. Bem, eu sou Isadora Dias, apresento reunião de pauta que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas. Apresento junto com a companheira Marília, com a companheira Nina. Aqui na mesa, primeiramente, bom dia para a companheira Nina. Muito bom dia a todo mundo que está assistindo. Bom dia para a nossa outra apresentadora, a companheira Marília. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Bom dia, Chico, que é nosso convidado de hoje. Bom dia Marília. Bom dia, Nina, Isadora. E bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aí em casa. Vamos falar aí sobre essas questões aí que estão circulando aí. Exato. Bem, às quintas-feiras, né, nós temos a participação do companheiro Francisco. Ele até estava aqui destacando que toda vez que ele participa, a gente traz como tema central alguma notícia aí de recorde de mortes diários, ou então agora a questão dos 300 mil. Mas, felizmente, não é nossa culpa, Chico. É culpa aí do Bolsonaro, do Dória. A gente só tem que noticiar. E aí, cabe aí você participar nesses dias de recorde. Mas, só para destacar, o companheiro Francisco, na sua participação de hoje, aí, vai destacar a questão também do coletivo de artistas do Partido da Causa Operária, coletivo Gari, vai trazer notícias mais animadoras do que o número de mortes da pandemia. Mas, vamos lá, então, iniciando, então, pelos dados, né, que nós temos. O Brasil registrou aí, nas últimas 24 horas, 2.244 mortes pela Covid-19. Então, com esses números, nós atingimos aí a marca. Vejam só, nós ultrapassamos a marca de 300 mil mortes. Nós temos agora, oficialmente registrados no Brasil, 301.887 mortes causadas pela... Assim, não é nem pela pandemia, né? Eu acho que não dá nem para usar mais esse termo, causado pela pandemia. Essas mortes são causadas pelo genocídio que os golpistas estão causando aqui no Brasil. E lembrando que esse número é subnotificado, né? Então, junto então com essas 300, com a marca de 300 mil mortes, nós nas últimas 24 horas também tivemos aí quase 100 mil novos contaminados. Foram então 90.504 casos confirmados nas últimas 24 horas. Esse é o segundo maior registro em um dia até o início da pandemia. Somando, então, nós temos aí 12.227.179 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. Com esse número, então, nós temos aí a média móvel, então, de novos contaminados é de 75.250 novos diagnósticos por dia, e a média móvel de mortes está acima aí dos 2.279. Pois é, como eu disse, não é causado pela pandemia, né? É causado pelo genocídio, e nós temos notícias que provam isso, né? Porque as notícias que nós temos em relação à pandemia é que
falta oxigênio, falta leito, falta teste, falta álcool gel, falta máscara, falta tudo. Vacina. Falta principalmente vacina, que seria aí fundamental para controlar toda essa situação. E tudo isso é causado pela total falta de interesse do governo, dos capitalistas, desde o início, controlar a pandemia. A gente, hoje de manhã, estava vindo para cá e ouvimos no rádio, né, Chico, que como se fosse uma surpresa. Era uma situação assim, que ninguém imaginava que ia chegar nesse número. É como se, sei lá, caiu um meteoro de vírus, né, contaminou todo mundo. Ninguém imaginava há um ano que, se você não controlasse a pandemia, que se você ficasse só com essa campanha fajuta do fique em casa, chegaria no momento que 300 mil pessoas morreriam, quase 5 mil por dia. E é totalmente surpresa, né? Ninguém... É algo assim, que não teria como imaginar que chegaria nesse ponto, né? O vírus, sei lá, ele contaminaria 10 pessoas e simplesmente ele sumiria. Seria simples assim, né? Não, eu queria comentar que isso que você falou da rádio a rádio que a gente está ouvindo é uma rádio meio bolsonarista, né? Que é a Rádio Bandeirantes. Ela tem uma linha editorial um pouco diferente da CBN e outras rádios aí mais alinhadas com o PSDB e tudo mais, que eles já fazem uma denúncia mais contundente aí do Bolsonaro, como se a culpa de toda a pandemia fosse só do Bolsonaro, né? Esses caras aí estavam comentando aí sobre a reunião que o Bolsonaro fez com alguns governadores aliados. Agora não tem a lista dos participantes, mas eram governadores aliados dele. Se não me engano, não tinha João Dória, nada na reunião. E os presidentes da Câmara, do Senado e do STF, que é o Fux, né? E aí eles tiveram uma reunião para discutir formas de minimizar, né, o efeito da pandemia na sociedade, que é um negócio que é um deboche muito debochado com a população, e de colocar a vida em primeiro lugar. Esses são os comentários aí do qual era a intenção da reunião. Agora, quer dizer, já morreram 300 mil pessoas e tal, então vamos fazer uma reunião. É um negócio... É uma palhaçada, né? A bem da verdade, é isso daí. Uma coisa que eu estava vendo aqui, as coisas que o Bolsonaro falou, né? E uma das coisas que ele fala vai em concordância com isso daí que você comentou do pessoal da notícia, né? Ele fala: é uma doença ainda desconhecida, uma nova cepa ou novo vírus apareceu. Vamos dar tratamento adequado às pessoas. Não temos ainda o remédio. Nossa união e esforço para aquilo que realmente interessa. Enfim, é uma coisa meio absurda, né? É um ano aí de gente morrendo, já faz um ano, já teria tido assim tempo suficiente para pensar estratégias, formas de combater isso daí, e o cara me sai falando é uma doença ainda desconhecida. É totalmente absurdo. É um negócio, não temos remédio, sendo que o pessoal já está vacinando aí, tudo bem que a gente não sabe essas vacinas aí, qual a qualidade delas e tal, mas o governo teria que estar indo atrás dessas vacinas. É um negócio muito absurdo. Fora da realidade isso daí. Exato. E uma coisa eles falarem que não estão preparados, que não esperavam por isso e tal, quando surgiu a pandemia. Agora, depois de um ano, depois de 300 mil mortos, depois de mais de 3 mil mortos por dia, os caras falarem que não estão preparados, que é novo e tal, é rir na cara da população, né? E você vê, com essa quantidade de mortos que a gente já atingiu aqui no Brasil, por causa desse genocídio aí do governo, esse número de 300 mil mortos supera a população de 98,3% das cidades brasileiras. Ou seja, poderia ser uma cidade inteira sendo dizimada aí por causa dessa gestão, sem gestão do coronavírus. É muito absurdo. Imagina, menos de 2% das cidades aqui no Brasil têm mais habitantes do que o número de óbitos durante a pandemia. É muito absurdo. Exato. Bem, só para destacar uma situação também que nós temos acompanhado, a questão do estado de São Paulo, né? Porque
o Dória é o salvador da pátria. A gente estava até vendo um vídeo em que o Dória fez aí uma propaganda, deve ter pagado muito bem, para o pessoal. Ele faz uma propaganda numa fila de vacinação, estava falando, pessoal, ai, Dória, te amo, você está nos salvando, eu tomei a segunda dose da vacina e tal. De fato, é até uma propaganda difícil de fazer, porque ele vacinou tanto pouca pessoa que foi até difícil achar quem ele vacinou, né? Mas aí, por falta de uma política, você faz aí um esforço na propaganda. E em São Paulo, vejam só, ontem nós tivemos um recorde de número de mortes aqui no estado de São Paulo. E aí, para hoje, então, eles mudaram como eles vão fazer essa contagem. Tipo, aqui na matéria até mesmo, eles mesmos falam, após o recorde de óbitos registrado nessa segunda-feira, o Ministério da Saúde alterou no dia de ontem os critérios de registro dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave no sistema CIVEP-GRIP. Na verdade, desculpa, foi o Ministério da Saúde. Então, para diminuir aí os números de mortes, eles estão mudando como que você registra essas mortes. Eu não sei qual que é a mudança, que também não explica direito, mas vejam só, estão modificando aí como vai contar esses números de mortes para não deixar na cara a situação do número de mortes no Brasil, né? Na verdade, o que eles fizeram no sistema para você colocar lá o número de mortes é exigir CPF, RG, comprovante de residência, sei lá, do morto. Para você colocar, se não tivesse, você não poderia, como se diz, registrar. Indigente não morre de coronavírus. Então, exato. Então, entendeu? Então, vão tirar morador de rua que morreu de coronavírus, não vai entrar na conta, porque não tem. E aí, após eles fazerem isso, o número de mortos em São Paulo, né? São Paulo é um exemplo, porque São Paulo morreu mais de 1.000 pessoas ontem, mas após segundo esse critério, nos registros, tinha registrado só 280 pessoas. Então, na verdade, mas logo isso daí caiu. Eles tinham tentado fazer isso antes. Eles modificaram, né? Eles tinham tentado fazer isso antes, mas é muito, como se diz? A repercussão foi muito negativa, é muito ridículo. Não, você vê a solução, então foi... Não colou. Então a solução foi de 1.021 mortos para 200 e pouco. Então, vejam só, contar aí uma cura milagrosa. Bem, vamos passar para a companheira Marília também, ela tem as notícias dela para apresentar. Bem, primeiro eu queria destacar aqui a questão da ocupação dos leitos de UTI. A gente comentou que a gente teve a primeira morte de um paciente à espera de um leito de UTI aqui em São Paulo. E agora, depois de algum tempo, o pai do primeiro falecido, ele também está à espera de um leito de UTI aqui em São Paulo. E ele está numa situação grave também. No caso, ele perdeu o único filho dele, que é o Renan Ribeiro Cardoso, e ele se chama Valmírio Lopes, está esperando aí o leito de UTI. Ele fez parte ali, ele estava internado na cadeira do hospital, no Hospital Santa Marcelina, cidade de Tiradentes, e ele precisava ser transferido aí, porque esse hospital não tinha leito nem na enfermaria. E o que estava indicando os exames é que os pulmões dele já estavam 50% comprometidos. Quer dizer, importante falar isso daí, né, para a gente destacar a situação que está passando, a situação que a gente está chegando. Exatamente a situação de falta de leitos de UTI, que é um colapso total da situação da pandemia. A gente viu isso daí acontecer em Manaus, e agora aqui em São Paulo, que é a maior região do Brasil, a região mais industrializada e tudo mais, também está acontecendo isso. É importante falar também que, além da questão da falta de leitos, a gente tem a falta de remédios
para intubação dos pacientes. Quer dizer, os pacientes eles precisam de um remédio para tornar as vias aéreas interiores, tornar elas insensíveis, né, para o processo de intubação. Se isso não acontece, a intubação é muito dolorida e ela perde o efeito, né? A gente vê aí que não tem condições dos pacientes continuarem com a intubação sem o remédio, e os sistemas de saúde estão denunciando que o remédio chegou a um nível baixíssimo aí, não só aqui em São Paulo, mas em regiões do Paraná também. A gente vê aí que esse nível está baixando muito. Quer dizer, é importante falar essas questões porque são nas coisas específicas que a gente vê como que está a situação real da pandemia no Brasil. A gente vai ver aí que está faltando remédio, que está faltando leito de UTI. Isso tudo numa situação, por exemplo, que a ocupação dos leitos de UTI é altíssima, ela aumentou muito nos últimos tempos, e inclusive a ocupação por pessoas jovens, né? Interessante a gente falar isso daí, que a ocupação de pessoas velhas, ela reduziu relativamente, enquanto a ocupação dos leitos por pessoas jovens, ela tem aumentado muito. O próprio primeiro morto na fila da UTI foi um jovem. Quer dizer, não importa a idade, as pessoas aí estão morrendo pela pandemia por conta da falência total do sistema de saúde, que é uma coisa absurda. Pois é. Bem, nós temos pedi para a produção colocar na imagem, nós temos aí um gráfico mostrando aí como que foi os dias, né, em relação ao aumento das mortes. Então, para o Brasil atingir 100 mil mortes, foram, a partir do primeiro dia, da primeira morte no Brasil, até os 100 mil, foram 148 dias. Dos 100 mil para os 200 mil, foram 152 dias. E aí agora, dos 200 mil para os 300 mil, foram 75 dias. Vejam só, os golpistas aí conseguiram realizar mais mortes em menos dias, né? Quase que metade aí do que eles precisaram para matar 100 mil pessoas, eles conseguiram dos 200 mil para 300 mil pessoas. Nisso a gente vê que pode ser, então, que para os 400 mil a gente precisa aí de um mês, né? Dada a situação que nós estamos e previsões até de que em abril nós chegaremos aí às 4 mil mortes diárias, facilmente aí os golpistas matarão mais 100 mil pessoas no próximo mês. E, bem, também para destacar como essa morte é causada mesmo pelos genocidas, nós temos aqui uma outra notícia de que em São Paulo, vejam só, em São Paulo, 115 municípios estão com risco de desabastecimento de oxigênio. Então, não é uma coisa assim causada, porque nesse ano era para os governos terem se preparado em todos os sentidos, principalmente no abastecimento de oxigênio, que foi o que a gente viu gerar uma crise imensa em Manaus. Mas vejam só, mesmo vivenciando a situação, o caos, eles não tomaram nenhuma medida, porque também está na conta deles matar esse pessoal. Se a produção também puder colocar na tela, nós temos aí a imagem das cidades, os nomes, né, das cidades onde teremos aí essa falta de oxigênio. Ali na imagem está falando que são 117 municípios. A notícia fala 115, mas, enfim. Mas, seja o que for... É por aí. Você pode até ser mais. Exato. Saber, né? Não, e temos cidades importantes aí, cidades, por exemplo, como Ribeirão Preto, Rio Claro, cidades assim, grandes, que a gente sabe que são cidades que teriam aí total condição
de estar preparada para fornecer, para enfrentar a situação mais crítica da pandemia. Ribeirão Preto tem uma USP lá, né? Exato. Acho que até tem a faculdade de medicina. Exato. Na própria cidade. São cidades assim, algumas são cidades até que eu mesmo nunca tinha ouvido falar, porque são cidades menores, né, e tal. Mas outras a gente já conhece, sabe que são cidades grandes, desenvolvidas, que teriam aí, com certeza, total condição de enfrentar. Mas o interesse dos governos, o interesse do próprio Dória, né, o salvador da pandemia, não era de preparar as cidades para evitar o número de mortes, né, para combater aí, a situação caótica. Era deixar a coisa solta e esse número de cidades aí que estão com essa situação pode até, com certeza, vai aumentar. Você vê que, mais uma vez, eles seguem colocando a culpa no povo, né? Porque, por exemplo, tem uma notícia de que a circulação nos locais de trabalho do Brasil segue maiores do que no exterior, mesmo com o descontrole da pandemia. Ou seja, o pessoal aqui está indo trabalhar, porque não tem outra alternativa, tem que ir trabalhar, sendo que... E eles até colocam, né? Eles pegam alguns dados na notícia, colocam que lugares como parques e comércios e tal, a circulação é bem parecida com a dos lugares no exterior. Sendo que nos locais de trabalho, no Brasil tem maior circulação de pessoas. Mas é o óbvio, o que a pessoa vai fazer? Olha a situação que estão colocando o país. Aí a pessoa vai fazer o quê? Falar, então também não vou mais trabalhar e vou morrer aqui em casa. Não tem. Não tem o que fazer. E eles ficam colocando, de fato, a culpa no povo. Eu vi, antes de começar, eu estava vendo a notícia que era tipo, a circulação, a prefeitura de Maceió está fiscalizando, mas o povo segue colocando suas vidas em riscos dentro dos transportes públicos. Não é porque o pessoal escolheu, tô afim de ficar aglomerado dentro de um ônibus, porque sim. Eu quero ir trabalhar, o ônibus está lotado, depois eu vou chegar no hospital, o hospital está lotado, vai faltar oxigênio. É isso que eu quero para a minha vida. Eles colocam como se o povo fosse suicida, sendo que, na verdade, é um genocídio causado pelo governo. O pessoal é obrigado a pegar aqueles transportes públicos lotadíssimos para poder ir trabalhar. E aí lançam as matérias assim, dessas, de tipo, o pessoal ficar indo para o trabalho, o pessoal está indo lá arriscar sua vida no transporte público, no trabalho e tal, mas o que vai fazer? É muito absurdo. Isso a gente já viu em várias situações, né? O governo vai lá, bota a culpa no povo e pronto. Tenta tirar a culpa dos 300 mil mortos aí que estão nas costas. A culpa é do morto, né, finalmente. A culpa é do cara que morreu. Quem mandou morrer? Quem mandou? Absurdo. Bem... Talvez a Marília queira comentar alguma coisa? Não, acho que não. Acho que o tema da pandemia, amanhã teremos novas notícias, enfim. Desgraça para a gente noticiar aqui não falta. Mas Obrigada, Bolsonaro. E Dória também. Se a gente fosse fazer parte da propaganda, eu ia falar assim, obrigada, Dória. A minha pauta fica lotada de notícias de desgraça do estado de São Paulo causada pela sua gestão. E não só eles, dá para botar uns créditos aí no final, agradecendo todos os caras que estão aí causando esse genocídio. O pessoal no chat tem um comentário interessante aqui, do Sindicato Aeroespacial TV. São José dos Campos, situação terrível. O prefeito do PSDB golpista está escondendo a realidade. Hospitais lotados e há muita mentira para manter a normalidade. Pois é. E tem nós recebemos aí um super chique do companheiro Sou Eu. Faça como ele. Companheiro Sou Eu quase todo dia dá super sticker pra gente. Muito obrigada. E ele tá com um cafezinho, o bichinho do super sticker. Exato, é mesmo. Obrigada, companheiro. Eu queria mesmo ter um cafezinho aqui. E o Pablo Roberto pergunta como parar a matança e genocida. Indo para as ruas, mobilizando, pressionando aí o pessoal para fazer alguma coisa. Ficando em casa embaixo da cama, não dá. Não sei se o companheiro já acompanhou, é a primeira vez que assiste reunião de pauta, mas quase que todos os dias também nós colocamos aí em discussão as medidas que a esquerda precisa tomar diante desse genocídio. Porque a gente já viu aí o momento que a esquerda bateu palma para o Dória, assim, umas coisas malucas.
Mas a gente vê diariamente a desculpa também de que não, estamos numa pandemia, não dá para se mobilizar, não pode aglomerar, a gente tem que ficar assistindo o povo trabalhador pegar o ônibus lotado e não pode, ninguém quer se manifestar também, ninguém é a favor do Lula, todo mundo quer morrer de coronavírus, não dá para fazer nada, fica em casa. Pior que o fica em casa se puder, fique em casa. Isso é pior ainda. Exato. Nossa, quando eu Se você precisar, use máscara. Aí o cara não tem dinheiro para comprar a máscara adequada, porque o pessoal está aí passando fome. Mas para a gente, é claro, precisa organizar os trabalhadores, precisa fazer trabalho de rua, precisa fazer ato, se mobilizar. Nós, para o dia 31, estamos chamando aí um contra-ato contra a direita, que está chamando ato aí para comemorar a ditadura de 1964, o golpe militar. Então, tem que se movimentar. Não dá para ficar vendo essa situação e não fazer nada. Tem que combater, porque se a pandemia, se as mortes é causada pelo genocídio dos golpistas, você precisa fazer uma luta contra os golpistas. É claro isso. Vamos em frente? Vamos em frente. Só respondendo aí o companheiro, mas a gente também usa o momento aí para se revoltar contra essa política. Mas o Chico tem uma notícia aí, tem assessor fazendo gesto nazista, debate em torno disso. Então, o assessor do Bolsonaro estava tendo alguma transmissão dentro do Senado, né? Agora eu também não sei direito o que é a transmissão, mas estava tendo uma transmissão dentro do Senado e o assessor do Bolsonaro estava participando, um assessor especial da presidência, né? E a câmera estava pegando ele meio ali atrás, assim, estava filmando um pronunciamento, e ele fez ele estava ali atrás e ele fez um gesto típico dos neonazistas, né? O nome dele é Felipe Martins, né? Então ele fez um gesto típico dos neonazistas que causou aí uma revolta generalizada, né? O Randolfo Rodrigues, que é um senador aí da rede, pediu já na hora para a polícia levar o cara para a cadeia, tirar ele lá de dentro, autuar ele em flagrante. Inclusive, é engraçado, né? Eu estava lendo a notícia, o Randolfo Rodrigues pediu sem nem saber que o gesto era neonazista. Ele achou que era um gesto obsceno aí, tipo de moleque de 13 anos de idade, mas ele já queria que o cara fosse para a cadeia, né? Não importa o que é. Também tem o Freixo também fez um tweet fazendo referência a isso, falando que os supremacistas, ele não fala exatamente do gesto, né, mas como foi bem no momento, tem uma relação com isso, né, falando que toda a corja tem que ir para a cadeia. Tem também um comentário do Museu do Holocausto, né, fez uma nota de repúdio aí, falando que Tá a nota aí, falando que é estarrecedor, que não haja uma semana, etc. Expressando repúdio, e no fim ele fala: são atos que ultrapassam qualquer limite de liberdade de expressão. E aí, eu acho assim, sobre essa questão, a gente tem que comentar duas coisas, principalmente, né? Primeiro que os assessores, ministros, toda essa turma aí do Bolsonaro é nazista. Isso aí a gente sabe, né? Que eles são os fascistas, que eles são os nazistas. Inclusive, teve aí o secretário da Cultura, fez um cover aí do Goebbels num vídeo. Teve vários episódios aí que já deixaram claro que esse pessoal é tudo nazista, tudo pessoal da extrema-direita e tudo mais. Todo mundo sabe disso daí, né? Então, isso é uma coisa importante, porque às vezes parece que o pessoal quer disfarçar esse fato. No começo, pelo menos, tinha bastante disso daí, né? Então, é importante colocar isso daí, que todo mundo é um bando de nazista, fascista, eles estão matando o povo aí todos os dias, é um projeto, todo mundo sabe disso daí, que eles não se importam que o pessoal morra de coronavírus e tudo mais. No entanto, é preciso colocar a questão da liberdade de expressão, né? A declaração do próprio Museu do Holocausto já mostra aí a tendência que a gente enfrenta com relação ao problema da liberdade de expressão, que ele coloca lá, são atos que vão além de qualquer liberdade de expressão. Ou seja, você não, a questão da liberdade de expressão já foi para o saco, porque você faz um gesto assim, tudo bem, um gesto nazista e tudo mais, tem que ser combatido e tudo mais,
mas você já aparece o pessoal, já um monte de gente pedindo para o cara ir para cadeia, já está colocado aí o comentário de que isso vai além da liberdade de expressão e tudo mais. Então, a gente precisa colocar o seguinte, não adianta também você pedir para a polícia investigar o cara por fazer um gesto. O que vai adiantar isso daí? O que vai mudar? E a polícia que tem a mesma ideologia. Exato. A polícia que é tão nazista quanto, se não até mais, né? Porque está com... do que adianta você botar a polícia para investigar o cara por fazer um gesto? Não adianta nada. Você vai, digamos que esse cara vá para cadeia, esse assessor do Bolsonaro. Ele vai botar um outro assessor tão nazista quanto no lugar do cara e segue aí a política do Bolsonaro. Vai continuar morrendo gente de coronavírus. Todo mundo vai continuar, eles vão continuar associados com a extrema-direita, com o nazismo. Isso daí, do ponto de vista do combate à extrema-direita, não tem função nenhuma. No entanto, do ponto de vista do combate à liberdade de expressão, que é o que vai ter uma função importante, porque daqui a pouco você vai ser preso também por fazer referência ao comunismo, né? Por fazer... Enfim, a esquerda vai ser vítima, a gente já comentou isso aí várias vezes, em vários outros casos. Né? Já está acontecendo, né? Semana passada, tanto que foi gente presa por Lei de Segurança Nacional. De genocídio e tal. Então, criou-se um clima aí de que tem que existir um mediador do discurso da população. Por um lado, o pessoal vai preso por chamar o Bolsonaro de genocida, o outro faz o gesto, tem que ir preso também e tal. Então, criou-se um clima de que tudo bem você prender o pessoal por conta das coisas que eles falam, né? Eu queria só chamar a atenção aí para a questão que a Isadora colocou, né? A questão do ato do dia 31. Se você quer combater a extrema-direita, se você quer fazer alguma coisa contra isso, você tem que sair às ruas aí, impedir que eles comemorem o golpe militar. A extrema-direita se combate nas ruas, se combate aí com a mobilização popular. O Freixo, bora pro ato com a gente, Freixo. Chama aí pro ato. Convoca o ato, bota o pessoal na rua. Vai no ato. Tá preocupado? Tem um monte de apoiador aí, Faça tem dinheiro, isso. Tem tudo. Põe o pessoal na rua. Agora, pedir para mandar o cara pra cadeia por causa de uma coisa que ele falou, no clima que tá, o pessoal indo preso por chamar o Bolsonaro de genocídio e tudo mais, isso não contribui com nada. Bom, exatamente. Acho que reforço isso. Bora pro ato. Tá preocupado com o nazismo, os milicianos, não sei quem, os marcianos. Vamos pro ato. Vem com a gente, então, combater a extrema-direita. Quando os MBL iam no ato da esquerda para ficar enchendo o saco do pessoal que estava se manifestando, ninguém ligou para a polícia. Até porque eu lembro um ato que o Mamãe Falei estava sendo escoltado pela polícia para ele poder ficar enchendo o nosso saco. Não ia adiantar a gente ligar para a polícia. Mas ele apanhou mesmo assim, inclusive. Exato, foi. Levou uma bicuda, tem até um vídeo dele. Exato. Então, e aí a gente levantou a campanha de apareceu o MBL no ato, expulsa eles. Não vamos chamar a polícia para fazer isso, porque se a gente fosse chamar a polícia... É igual também a gente tá circulando aí na internet aquele... Um vídeo horroroso do cara estrangulando a polícia. Nossa. E o marido... A polícia estrangulando a mulher. E o marido dela que fala, chama a polícia. Acho que no desespero... Cara, eu vou chamar a polícia, mas a polícia estava ali estrangulando a mulher. Então, o cara... bem assim, tem um nazista lá, o cara fala de prender, é a mesma coisa que você chamar outro nazista. A galera fica desesperada, porque não tem... Às vezes você fica... perdido sem a concepção de que, de fato, a polícia está ali para te matar. A polícia não está ali para te proteger, nem fazer nenhum bem. Você acha um casal negro. Aí vai falar, a polícia está lá quase voando com a mão no pescoço da mulher já, e o cara, chama a polícia. Essa é a polícia, meus amigos. E essa polícia aí desse vídeo não é diferente da polícia em outros lugares, em outros momentos e tal. Polícia só muda se for para fazer... Se for a mesma situação, só que com um casal de empresários, brancos e tal, aí beleza. Agora, com a população pobre, é tudo assim. A polícia é essa daí que a gente vê todo dia. E outra coisa que eu queria comentar é que esse negócio aí do gesto nazista, limite para a liberdade de expressão, não tem que ter limite para a liberdade de expressão. Você vai dando espaço, abrindo espaço para esses caras prenderem quem eles quiserem, por você falar ou fazer algum gesto, etc. Pode ser o gesto mais escroto do mundo. O cara fez um gesto nazista. É uma coisa horrível você fazer gesto lembrando do nazismo. Beleza, mas é um gesto, afinal de contas.
O cara falar alguma coisa, fazer um gesto, você prender a pessoa por isso, daqui a pouco a esquerda toda vai pra cadeia também. A gente não pode chegar mais nos bairros aí, montar uma banquinha e falar fora Bolsonaro, porque aí vai estar incitando ódio contra o presidente, eu sei lá. Isso, a gente tem que ter em mente que isso vai abrindo espaço para os caras avançarem, para a direita avançar, para poder censurar mais, para usar a lei lá de segurança nacional e etc. Não tem que ter limite para a liberdade de expressão. Isso daí, inclusive, é um negócio da ditadura, você prender alguém porque ela está falando alguma coisa. É absurdo, é uma censura por causa da sua ideologia, sei lá, porque você falou alguma coisa. O cara quer falar um monte de merda, faz isso mesmo, vamos pra rua e vamos combater o cara nas ruas. Não adianta chegar lá e chamar a polícia para prender o cara, até porque, que nem a gente falou, a polícia tem a mesma ideologia desse pessoal todo de direita. Exato. O maior gesto nazista do governo Bolsonaro é as 300 mil mortes que a gente está tendo que noticiar. Bem, passo para a Marília também, se ela quiser contribuir. Marília está travada. Marília está tendo probleminha com a conexão. Ah, tá. Obrigada, João Dória. Esse é o resultado da privatização ainda da internet. Bem, então, continuando aqui com a pauta, nós temos a notícia dos falando campos... de nazista. Exato, falando de política nazista, vamos então mostrar também outro gesto nazista aí, realizado por nada menos do que o Biden, o salvador aí da América, que ia derrotar o Trump, ia derrotar toda a política de extrema-direita, toda a política contra os imigrantes e tal. Na verdade, não, né? Porque foram divulgadas aí imagens do centro de detenção de imigrantes em Dona, no Texas. E o Serviço de Alfândega e Proteção das Fronteiras publicou aí dezenas de fotos e até vídeos mesmo da situação dos imigrantes nessas fronteiras. Vejam só, engraçado que as fronteiras têm proteção, né? Mas esse pessoal não. E acho que o que gostaria de destacar nessas imagens é que isso é causado pelo governo Biden, que colocou aí mulheres, negros, mexicanos no governo, fazendo aí uso da política identitária ao máximo, mas, na verdade, essa é a política que nós vemos, né? Crianças aí amontoadas, e, para destacar, eles trocaram aí vamos dizer, jaulas, né, aquelas cadeias mesmo, que teria aí só as grades, por pedaços de plástico, por placas de plástico. E nós estamos durante a pandemia. Então, vejam só, isso daí é um verdadeiro campo de concentração, com vírus, né? Essas pessoas, se tiver um contaminado, pode contaminar todas as outras, por conta aí da situação que essas pessoas estão, todas aglomeradas, num ambiente fechado. Acho que eles colocaram aí o plástico justamente para tirar aí a questão das grades, né, que pode parecer um pouco pior e tal, mas, na verdade, o plástico aí piora a situação dessas pessoas. E, destacando, são crianças e adolescentes que estão nessa situação. Muitas crianças, muito jovens, que, ao tentarem entrar nos Estados Unidos, são tratados dessa maneira, e coisa aí que o Biden fez até propaganda, né, contra o Trump e tal. Bem, a companheira Marília voltou, conseguiu se reconectar, eu passo já para ela comentar também sobre a situação. Bem, eu acho que só o comentário final aqui no final do programa. Primeiro que eu acho que essa questão, a esquerda, ela é muito confusa, né? Em todos os momentos ela está se colocando a favor da direita nas maiores políticas de repressão e ditatoriais possíveis. Isso daí é importante a gente destacar, porque a gente vê que, de fato, a esquerda ela sempre está numa medida de tomar as posições imperialistas em todos os momentos, né? E, finalmente, a gente vai ver aí, nos Estados Unidos, na hora de fazer a campanha do Biden, eles falaram, mas o Trump enjaulava as crianças. Mas agora o Biden está enjaulando as crianças, só que a gente não vê ninguém falar nada ali nos Estados Unidos quanto a isso. É uma crise muito grande no meio da esquerda, né?
aqui no Brasil também, a gente vê a questão das prisões por questões de expressão política. O pessoal vai lá e fala, o Freixo fala que tem que prender porque o cara defende o Holocausto, defende não sei o que lá, não sei o que lá. Mas na hora que prende a pessoa da esquerda, vai lá o PSOL e lança uma medida que é para tentar controlar a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da ditadura. Quer dizer, é uma loucura total. A gente vê aí que a esquerda ela está muito perdida nessa situação. Inclusive aqui no Brasil a esquerda defende o próprio lockdown, que é uma medida repressiva contra a população. E como a gente vê, né, eles não tomam medidas aí de fato de luta para a população, uma alternativa de lutas para a população, o que acaba deixando a situação política, a primazia política nas mãos da própria extrema-direita, que é um negócio muito perigoso. Então a gente coloca tudo isso daí exatamente para a gente criticar a esquerda no sentido de fazer avançar essa luta que finalmente é confundida por essas posições direitistas da esquerda. Então, quer dizer, é fundamental aí que a gente modifique essas posições, que novos movimentos, novos quadros se coloquem aí em detrimento dessa esquerda ultra confusa. Bem, eu vou me despedindo aqui, está na hora de finalizar o programa. Bom dia a todos. Bom dia, Marília, obrigada. Bem, os companheiros quiserem comentar aqui, também deixo a deixa para o Francisco divulgar o coletivo de artista. Agora, só rapidamente, para a gente finalizar. The Flash. Não, tudo bem. Então, eu faço parte aí do GARI, que é o Grupo para uma Arte Revolucionária Independente, que é o coletivo de artistas do PCO, né? A gente se reúne aí todos os sábados, às 16 horas. Quem quiser participar das reuniões é aberto para qualquer pessoa que quiser participar. Entre em contato, não sei, comigo, ou então com algum telefone oficial do partido, algum meio de comunicação oficial do partido, que vai ser encaminhado aí para o coletivo. O coletivo discute aí a questão da arte do ponto de vista marxista, do ponto de vista revolucionário, né, de como o artista pode intervir politicamente aí na situação, e a gente tem diversas iniciativas, né? Uma delas é a Bateria Zumbi dos Palmares, que quem já foi nos atos conhece muito bem, sabe que é uma iniciativa muito positiva, que é muito agregadora e tudo mais. Tem também, por exemplo, o podcast Música de Classe, do qual eu faço parte, outros companheiros do coletivo também participam, é uma iniciativa importante do GARI. Tem a revista Breton, enfim, tem uma série de iniciativas que a gente discute na reunião, como levar adiante, e quem quiser participar aí está convidado, mais do que convidado, e pode entrar, manda lá, entre em contato com a gente, que a gente vai adicionar aí na reunião. Exato. Bem, finalizando então a reunião de pauta de hoje, nós voltamos amanhã, eu, companheira Marília, companheira Nina, com mais notícias. Então, continue aí ligadinhos na CO TV e até mais. Tchau, tchau. Tchau, Muito obrigada.